É isso, vamos falar então do grande assunto do dia, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou a suspensão do X no Brasil. Uma decisão de hoje. O ministro alega que a rede social não apontou um representante legal no Brasil para que fosse executada a multa de 18 milhões de reais que o próprio ministro já havia imposto. E aí, diante disso, e diante depois do bloqueio das contas da Starlink, que é outra empresa de Elon Musk, o que é mais um absurdo do ponto de vista legal, né? Foi atingida por essa medida uma empresa que não tem nada a ver com o caso, que é simplesmente de propriedade da mesma pessoa, do empresário Elon Musk. E depois de tudo isso, aí hoje veio essa decisão determinando que a rede social X seja suspensa no Brasil. E, para além disso, parece ser a cereja do bolo, ainda o que mais chama atenção na decisão: multa de 50 mil reais para quem usar VPN, para qualquer cidadão ou empresa brasileira que use VPN para acessar a rede social. Estarão sujeitos, essas pessoas, essas empresas estarão sujeitas a multa diária de 50 mil reais, segundo a decisão do ministro. Começo contigo, Consta, o que dizer de algo tão grave quanto isso que está acontecendo agora? Um dia muito triste, né? O Paulo Guedes fez uma profecia, né? Com a volta dessa turma ao poder, em um ano e meio o Brasil viraria uma Venezuela, e hoje nós somos oficialmente uma ditadura comunista. E o curioso é que esse pessoal debocha de quem alerta para esse perigo. É tudo tão criminoso, tudo tão fora da lei, tudo tão absurdo e surreal, que nós estamos diante de realmente um personagem que parece de ficção. Eu já fiz analogia ao Simão Bacamarte, do Alienista de Machado de Assis. Alexandre de Moraes está ensandecido. É caso de internação psiquiátrica mesmo, né? E ele está destruindo o Brasil. Claro que ele não age sozinho. Ele tem muitos cúmplices, Pacheco, outros ministros do Supremo, jornalistas da Globo e outros veículos de comunicação. Isso tudo tem que ser dito, né? Tem muita gente responsável pela situação ter chegado aqui aonde chegou. Os isentões, a turma do voto Lulo, do voto L, que fez o L para salvar a democracia, todos esses têm culpa no cartório. Mas o Alexandre de Moraes não pode mais ser comparado sequer ao Maduro, né? Porque países sob regimes socialistas, autoritários, com censura e tudo mais, ainda permitem VPN. Na China, na Rússia, o sujeito consegue usar VPN. Ele está proibindo o uso de VPN, que obviamente não existe apenas para acessar o Twitter, o X. Pessoas usam para várias finalidades. E é difícil, inclusive, dele averiguar, né? Como é que ele vai fazer? A Polícia Federal vai ficar o quê? Rastreando todo mundo que postou no Twitter, mas pode ser pela Starlink, pode ser por outra forma qualquer. Então, é um negócio tão absurdo, tão Big Brother, tão insano, que eu me pergunto, né? O que as pessoas vão fazer? O deputado Nicolas Ferreira falou: eu vou radicalizar, nem que seja sozinho. Ele está sugerindo que pare o Congresso. Eu acho que tem que ir um passo além, tem que parar o país. Se o país não parar numa hora dessas, parar. Os transportes param, o agronegócio para, greve geral. Greve geral para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque, de novo, né? E olha que curioso, né? Óbvio, tudo isso é sobre liberdade de expressão, ele quer censurar os críticos, os desafetos, ele está ensandecido, o poder subiu a cabeça, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, mas deu na CNN Brasil. Moraes afirma, em decisão, que o X representa gravíssimo risco às eleições municipais. Olha aí, né? Que coincidência. Então, quem é que está interferindo nas eleições municipais? Quem, uma vez mais, está tentando dar um golpe e censurando a liberdade de expressão porque sabe que ela é desfavorável aos seus coleguinhas do PT e da esquerda? Quero lembrar também que quem está fazendo isso com o Brasil, com muitos cúmplices, mas a cara, o símbolo dessa tirania totalitária é um tucano. É importante a gente lembrar disso, porque muita gente fala do PT, do PT, do PT, com toda razão, né? Mas é um tucano que está fazendo isso. É um cara que foi filiado ao PSDB, trabalhou para o Geraldo Alckmin e foi indicado pelo Temer. É um cara com perfil tucano. Então vejam o que está acontecendo com o Brasil. Se não houver uma paralisação, uma reação estrondosa, muita gente falando do 7 de setembro que vai ser gigantesco, tomara que seja a maior manifestação do mundo, mas está meio distante. Então, assim, o que nós estamos vivendo hoje, Brown, o Brasil hoje
países que não tinham representação do Twitter, e detalhe, nessa história do pretexto de que está sem representação no país, o New York Times tem representação legal no Brasil? A The Economist tem? Que história é essa? Os sites pornográficos têm? Então é ridículo, isso foi um pretexto usado por um tirano que queria censurar por motivos pessoais o Elon Musk, por motivos político-eleitorais à direita, que ali encontrava liberdade, ao contrário de outros instrumentos e outras plataformas que já cederam à chantagem, à pressão e à intimidação dele. Então é isso que ele quer, né? Agora, países que não têm o Twitter, que o X está banido, é um grupo mais seleto ainda. Nós estamos falando de 5 ou 6 regimes tirânicos, totalitários, comunistas. É isso que o Brasil virou hoje. O Brasil está no eixo do mal. A embaixada americana de um governo de bananas esquerdistas que ajudaram o ladrão a voltar à cena do crime, que foi o governo do Biden e da Kamala Harris, a embaixada se manifestou preocupada. A liberdade de expressão é um negócio importante. Quer dizer, o mundo está vendo. Mas eles não ligam mais. O Lula já aplaudiu, o Rodrigo Pacheco já aplaudiu. Eles não ligam mais. Nós já estamos naquele ponto que passou do ponto de inflexão. A coisa virou. Então eles estão, literalmente, pouco se lixando para a opinião do mundo. O Brasil já vai ser um país com sanção econômica. E o Barroso, ícone do cinismo que temos no país, né, dizendo que é mito falar de insegurança jurídica no Brasil. O cara vai atrás da Starlink porque tem o mesmo sócio. É como pegar a Ambev e falar, não, tem o Jorge Paulo Lema nos dois aqui da Americanas, vamos para cima da Ambev. É uma loucura, uma empresa que tem mais da metade dos satélites do mundo, que o Ministério da Defesa teve que se manifestar que é importante para o trabalho deles. Olha o nível de insanidade desse sujeito. Está descontrolado, Alexandre de Moraes. E quem vai pará-lo? Essa é a pergunta. Quem vai parar esse tirano? Ô, Fabi, em linha com o que você falou aqui no programa, no início, na abertura, parece que foi mesmo um passo além, né? Mesmo diante de toda essa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, dessa série de medidas desrespeitando a Constituição, que não fazem sentido do ponto de vista legal, que são um verdadeiro atropelo à legislação, parece que essa foi mais grave, né? Essa atinge não só o grupo político, que era já de algum tempo, de muito tempo, aliás, perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, ela é muito mais ampla, né? Tem esse alcance muito maior, pega pessoas que não têm nenhuma relação com política, que dependem da atividade comercial do Twitter, que depositam dinheiro ali para engajamento, que tem empresas ali baseadas, fazem negócios, usam a plataforma para divulgação, para humor que seja, para atividades de comunicação das mais diversas. É uma medida muito mais ampla, muito mais grave do que tudo que a gente já tinha visto até agora. Será que também a reação vai ser diferente, Fabi? Será que teremos uma reação proporcional à escalada que tivemos hoje, Fabi? Bom, eu vou até hoje pedir licença para os meus colegas, porque bateu assim de frente na minha área. Eu estou mais de 20 anos na advocacia, muito triste para todos nós, né, que somos operadores do direito, temos que constatar que já é uma realidade no Brasil. Eu não tenho como falar de lei, eu não tenho como falar de esperança, eu não tenho como falar de lei, porque eu tenho certeza absoluta de que ditaduras não são combatidas com leis, não com essas. Né? Então, a gente precisa repensar algumas coisas na nossa sociedade, Brown. Até acho que essa sua pergunta, né, que você fez, que é um pouco mais ampla, qual vai ser a reação? Eu, sinceramente, eu estou bem desanimada, porque nós sabemos que, tudo bem, o povo brasileiro não é covarde. O povo brasileiro é aquele que levanta cedo e vai dormir tarde para poder dar sustento para os seus filhos. A grande maioria é assim. A grande maioria é de gente boa, de gente honesta, de gente que tem princípio, de gente que não negocia. E é por isso, talvez, que as pessoas que estão no poder atualmente, em todas as esferas de poder, têm tirado um verdadeiro sarro da nossa cara. Eu não me sinto confortável de dizer para as pessoas, saiam às ruas. Eu acho que nós temos que sair às ruas, com toda certeza, mas a gente precisa pôr algumas condicionantes. Então, eu, por exemplo, e eu, Fabiana, só sairei nas ruas se nós tivermos alguma atitude do Congresso Nacional e principalmente dos senadores, porque eu acabei de ler aqui
pelo site Metrópolis, né, que eles vão continuar ainda operando normalmente, provavelmente não vão ter restrição, porque a gente sabe que além desta restrição, a gente tem problema com o algoritmo no YouTube, outras coisas que todos nós já vivenciamos há mais de 4 anos. E eles noticiaram dizendo o seguinte, que quando o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão, hoje, ele estava acompanhado de Pacheco, Temer e Alckmin. Bom, se isso for verdade, porque eu sou obrigada a desconfiar, né, no Brasil a gente desconfia de tudo, ainda mais nesse denuncismo absurdo que estão promovendo, eu acho que a gente é um bando de otário, um bando de palhaço, porque não tem condição alguma de pedir para a gente ir às ruas, depois ficar igual o pessoal do 8 de janeiro, preso, e sem ninguém lá para poder ajudar de fato. Mas eu sei que o povo brasileiro é mais do que isso, e talvez as pessoas não compreendam a minha fala, mas a gente tem o mito do herói no Brasil, a gente precisa dar uma superada nesse mito do herói. A gente precisa entender que nós temos força como um povo quando existe alguma coisa direcionada. E para mim não tem razão, né? Fica assim tudo perdido quando você vai falar de eleições municipais. Continue brigando no chat, gente, por pessoas, quando a gente tem a pressão, né, de que a gente é apenas um bonequinho de um sistema. E o Brasil está sendo, agora não é a Ucrânia, é o Brasil que está sendo feito de proxy, né, de guerra por procuração em outra esfera. Não é uma guerra militar, mas é uma guerra, né, pelas liberdades individuais. Então nós estamos assistindo Musk, Supremo, Xandão, sei lá o que quiserem chamar. E hoje eu vi uma entrevista do senador Rogério Marinho na Oeste Sem Filtro, e eu tenho muito respeito pelo senador, de verdade. E eu entendi que ele estava relatando a situação real lá do Senado. Gente, me deu uma tristeza tão absurda, mas tão absurda, que você não vê vigor, não é nele, é nos demais. Você não vê propósito. Então a impressão que eu tenho é que, pelo menos para eles, dia 5, né, dia 5 do mês, pá, dinheiro cai na conta. Então fica fácil gravar vídeos, fica fácil publicar hashtag, fica fácil sacrificar o povo mais uma vez. Então hoje vai o meu lamento, né? Meu lamento mais do que sincero, porque não é pela derrubada do Twitter, não é disso. A questão do VPN é muito maior, eu vi até gente aqui no chat, eu vou tentar explicar, não é que foi proibido o VPN no Brasil, foi proibido o VPN no Brasil, não é só para usar o Twitter, não, porque se ele retirar das lojas Google e Apple Store, como está na decisão, nós brasileiros aqui não poderemos utilizar. E como vai ser pego, Fabi? Bom, eu não sei. Eu sei que nessa República Alexandrina, né, de meu Deus, a gente sabe que a lei pouco importa. E eu acho, né, que se alguém tuitar, ainda mais pessoas como nós, que somos grandes, ou temos uma certa relevância, virá a multa. E se a gente não tiver dinheiro para pagar a multa, como é o caso, eu calculei a multa da, acho que 3 mil, acho que é isso mesmo, 2 mil reais por, 200 reais por minuto, né, 50 mil reais por dia. E a gente não tem esse dinheiro disponível, então nos restará a prisão. Então, eu acho ilegítimo pedir das pessoas do Brasil, né, de meras pessoas, cidadãos comuns, que possam ir presos para sacrificar, então, e lutar pela democracia. Eu lutarei. Mas se eu ver alguma boa vontade, muito mais do que hashtag, e muito mais do que nós estamos tentando, nós estamos conseguindo mobilizar o Pacheco, o Arthur Lira, pois sem povo também não tem eleição. Ô, Fabi? Tem uma novidade importante. Isso, vai lá, Consta, fala aí. Não, parece que ele recuou em relação à decisão da VPN para download na Apple e tudo mais. Isso aí parece que ele recuou. Já está no Globo, no Jota, no Metrópolis, um monte de lugar. Né? Então, é um recuo. Acho que sentiu alguma pressão. Agora, o fato que a Fabi traz, que está no Metrópolis, dele estar ao lado do Alckmin, do Temer, que foi quem o indicou para o Supremo, né? Isso me parece bem grave. Quer dizer, mostra que, de novo, né, a gente sabe, ele não está agindo sozinho, ele tem muitos cúmplices, mas o sistema está bancando uma aposta insana dessas, o que para mim é loucura. Talvez, se a coisa degringolar de vez e for uma consequência imprevisível de muitos negócios revoltados, o Brasil tem grupos poderosos de interesse, e botarem a faca no pescoço do sistema, falando, não, peraí, foi longe demais, está matando a galinha dos ovos de ouro. Aí pode ser que ele tenha dado um tiro no próprio pé, porque o Alexandre é o símbolo disso, por mais que ele não esteja agindo sozinho.
Pois é, e só confirmando é isso mesmo, o ministro Alexandre divulgou uma nova decisão e aí ele repete o trecho em que ele determinava na decisão de mais cedo a proibição aos VPNs, a multa de 50 mil para quem tivesse VPN, aí ele reproduz e daí no final ele diz o seguinte: em face do caráter cautelar da decisão e da possibilidade de a própria empresa X Brasil Internet Limitada ou de Elon Musk, ao serem intimados, efetivarem o integral cumprimento das decisões judiciais, suspendo a execução do referido item 2. O item 2 era aquele, olha aí, tá na imagem. E o que interessa mais pra gente é aquela segunda página, tá? Eu tô lendo ali já no final da segunda página. Ele suspende a execução do referido item 2. O item 2 é onde ele tinha determinado essa multa para quem usasse VPN. Ele suspende até que haja manifestação das partes nos autos, evitando eventuais transtornos desnecessários e reversíveis a terceiras empresas. Intime-se ciência à Procuradoria-Geral da República, Brasília, 30 de agosto de 2024, ministro Alexandre de Moraes. Vou voltar com você aí, Fabi, que tal? E essa nova decisão, como é que interpreta? Bom, além dessa decisão, temos mais uma também. Eu até desliguei meu celular para conseguir fazer aquela fala no começo, porque senão a gente está recebendo realmente muitas mensagens e agradeço o pessoal que está nos ajudando. O Zanin acaba de negar o recurso da Starlink, né, contra a decisão de Moraes, que bloqueou contas da empresa. Então, veja, gente, não existe recuo algum. Né? Talvez esse recuo pontual em relação ao VPN não seja por nós, não tem nada a ver com as nossas liberdades. Eu tenho certeza que Pacheco, Alckmin, Temer e ministro Alexandre de Moraes não estão nem aí. Né? Com a lei, eu já sei que eles não estão mesmo, mas com as nossas liberdades. E, pessoal, não interpretem mal. Eu não estou tirando o incentivo das pessoas saírem às ruas. Eu estou condicionando. A gente não pode mais fazer micareta, chegar lá e ser, com todo o respeito, ser por um pastor, que fulano não pode, Beltrano não pode. Não. Tem que ser uma coisa que seja tão grande quanto a nossa indignação. Vocês estão entendendo? E ainda sempre pacificamente. Sabe por quê? Porque depois as pessoas que vão parar na prisão e seus familiares, eu sei de alguns, né, o tamanho do lamento e o tamanho do choro. Então é fácil ser corajoso, é fácil sinalizar a virtude quando você tem, por exemplo, um mandato parlamentar. Não queira dizer que é a mesma coisa de que um mero mortal, não é. E mesmo assim eles também estão ameaçados. Então o que a gente pode fazer é se unir para tentar algo. Mas esse unir não pode ser aquela micareta, não pode. Eu não vou cair na palhaçada de ir numa manifestação no 7 de setembro que seja ali colocado algum político nas eleições municipais. Não dessa vez. Então é disso que eu estou falando, eu espero que vocês me compreendam. Você, Serrão, suas considerações iniciais sobre esse cenário todo. Olha, acompanho inteiramente o voto da relatora. Ela foi precisa. Ela soltou os cachorros, a gente inclusive ouviu o Pierre se manifestando, no ponto certo. Quem é o grande culpado por toda essa crise que estamos vendo agora? Chama-se Congresso Nacional. Ou por conveniência, ou por conivência, ou por covardia. Não tem outra explicação. Se o Congresso tivesse agido lá atrás, a normalidade democrática no Brasil, talvez, teria uma chance de se restabelecer. Hoje, a gente tem claramente uma governança do Poder Judiciário, mais precisamente do sistema Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e seu outro braço, Tribunal Superior Eleitoral. Ponto. É isso. São eles que estão mandando no Brasil hoje. Eles dão prazo para as medidas que serão cumpridas pelos demais poderes. E aí o Congresso fica de joelhos para tudo que emana supremamente. O Executivo, muito malandramente, vocês viram que o Lula já saiu em defesa, vamos arrebentar esse tal de Elon Musk, é isso aí, ele está errado, ele está descumprindo a Constituição, né? Segundo o Lula, malandragem pura, né? Já bajulando o sistema judiciário, dando a concordância do Executivo com o que está sendo feito hoje no Brasil. Então, isso tecnicamente falando é tirania. É juristocracia, é a corrupção sistêmica do Estado de Direito, com aquele modelito que eu já falei. Uma hora é perdão conveniente ou rigor seletivo para quebrar os inimigos. Então, a coisa é muito mais grave do que pode parecer. E, de novo, esse cenário é gerado por essa inação do Congresso Nacional, sobretudo do Senado.
a gente vê que o Senado não fez e nem vai fazer nada. É curioso, eu sempre lembro, temos aqui 24 a 25 senadores que se dizem de oposição, mas a gente não vê eles atuando em bloco. E aí, é o povo que vai ter que sair para a rua para protestar, para exigir a mudança, para que tudo volte à normalidade. É esse povo que vai ter que encarar aí, pagar a multa da VPN ou ir para a cadeia. Caramba, isso é uma insanidade total. A gente que vai ser o herói, a gente que vai ter que ser o herói, entre aspas, né? Nós aqui que teremos que ser o crítico desse sistema absurdo, né? Colocando na nossa cabeça prêmio, alvo fácil toda hora, a gente faz porque não tem outro jeito. É necessário, a gente não tem outra maneira de agir em nome da mínima ética pessoal que a gente tem. Agora, que esse sistema passou de todos os limites, passou. Eu brinquei mais cedo, hoje conseguiram produzir no Brasil a piada, o Brasil está se desmoralizando. O Brasil reescreveu a famosa piada do sofá, aquela história em que o culpado pela traição é o sofá, joga ele pela janela. A gente inovou, e agora a piada do sofá tem até uma outra novidade. Não é o sofá apenas o culpado, você pode também pedir o bloqueio da conta da loja onde você comprou o sofá. Chegamos agora a essa inovação. Então, puniu-se o X e você bloqueia a conta da Starlink, que nada tem a ver com o X. Nada tem a ver do ponto de vista comercial. É como aconteceu com Daniel Silveira. O Daniel Silveira está sendo lá escorraçado, culpado, e agora a punição vai para a mulher dele que cometeu crime zero, nenhum. E pior, ainda é uma advogada. Nem a prerrogativa de advogado hoje está sendo respeitada no Brasil mais. Então, a OAB não fala nada, ninguém fala nada, né? A oposição nada faz, de verdade, de concreto, para mudar essa situação, e a gente fica aí nessa tirania tupiniquim da pior espécie, assustadora, onde a gente não sabe onde vai dar.